Olá pessoal, tudo bem? Vim falar aqui um pouquinho sobre as meningites e como a gente faz para prevenir, né, essa doença tão grave que tem assustado bastante os pais por conta dos casos estarem aparecendo novamente, esses surtos, principalmente lá em São Paulo, tá? Então, primeiro assim, o que é a meningite, né? Quando a gente fala em meningite, a gente está pensando em uma infecção que atinge o sistema nervoso central da criança ou do adulto também pode acontecer, tá bom? Então ela chama meningite porque ela causa uma inflamação, né? Essa infecção vai atingir as meninges, que são algumas membranas que meio que protegem o nosso sistema nervoso central, tá? E essa inflamação, quando ela acontece ali lá na região do cérebro, ela vai causar um aumento da pressão intracraniana. Então o nosso cérebro, né, que tem um espaço para ficar, quando ele está um pouquinho mais inchado, vamos pensar assim, ele começa a aumentar de volume. E isso, quando ele vai chegar até o crânio, né, que é o nosso osso mais durinho, né, pensando na criança, e esse aumento de volume vai começar a lesionar, né, a causar alterações daquelas células do cérebro mesmo, né? É uma doença grave, porque como a gente vai ter essas lesões no sistema nervoso central, né? Então a criança vai começar a ter algumas manifestações que indicam que esse sistema foi comprometido, né? E aí, como o nosso cérebro meio que manda no nosso corpo, né? Quando a gente tem uma alteração muito grande, outras partes do corpo também podem parar de funcionar, tá? Então, como é que a gente vai ter suspeita de que a criança ou o adulto possa estar com uma meningite, né? Sintomas do sistema nervoso central, né? Principalmente os sinais de alarme que a gente fala, que é uma criança que começa a ficar com uma febre, geralmente é uma febre alta, né? Associada a uma irritabilidade muito grande, uma criança que fica muito irritada, que nem a mãe pegando consegue acalmar, né? Então, uma criança com febre fica mais irritadinha, mas geralmente a mãe segurando o colo, acalma e a criança consegue melhorar. A criança com meningite chora o tempo todo, ela não para de chorar, tá? Ou uma criança ao contrário, muito sonolenta, então aquela criança que é super ativa e de repente ela está dormindo em horários que não são comuns para ela dormir, né? Então isso é um sinal de alarme pra gente, tá bom? Tem uma outra doença que é a meningococcemia, que também é causada, né, por essas bactérias que causam a meningite, que também dá algumas lesões na pele, então são manchas mais violetas assim, mais arroxeadas, que acabam começando a aparecer na pele, junto com tudo isso que eu comentei da alteração de comportamento, tá bom? Tem o teste da meningite que a gente faz, que geralmente quando a criança tem uma meningite, principalmente crianças maiores, né, elas não vão conseguir mexer muito o pescocinho, é o que a gente chama de rigidez, né? Então quando a gente pede para a criança abaixar o pescocinho assim para ver o umbigo, ela não vai conseguir, ela vai ficar com o pescocinho duro, tá? Porque dói bastante. E aí outra coisa, nos bebezinhos pequenininhos, a gente percebe pela moleirinha. Então lembra que eu falei que aumenta a pressão lá dentro, né, da nossa cabeça? No bebezinho, como os ossos não são todos juntos, a gente vai ver a moleirinha subir. Então a gente fala que fica um ovinho mesmo, né, fica durinho, você põe o dedo, fica durinho. Às vezes o bebê tá chorando e a gente percebe que aumenta um pouquinho a moleirinha, sobe um pouquinho, mas a gente aperta e nosso dedo consegue entrar lá dentro e sair. Né? Na meningite, nos quadros de meningite, ela realmente fica durinha, parece uma pedrinha, tá bom? E aí, assim, como é que... Então, é uma doença grave, é uma doença que amedronta mesmo todo mundo. Ela costuma ter uma evolução rápida, então costuma começar num dia, a criança começa com a febre e no outro dia ela já costuma evoluir bem, né? Se ela não for tratada. Então, por isso a gente tem bastante preocupação, tá? Com ela. E aí, como é que a gente faz, então, para prevenir, né, essa doença? Porque, assim... Depois que a gente tem essa doença, a gente tem os tratamentos, a gente tem que procurar o hospital para fazer o tratamento, para os antibióticos, não é que não existe tratamento nenhum, mas é uma doença que realmente preocupa, né? Então, quando a criança chega assim no hospital, a gente preocupa bastante, tá? E como é que a gente faz para evitar, né? Então, primeiro falando que é uma doença que pode ser causada por vários bichinhos, tá? Então, a gente pode ser causada por um vírus ou por bactérias, tá? Dentre as bactérias, a mais comum que causa as mais comuns que causam essa meningite, né, são o pneumococo, tá? O influenza e o meningococo, tá? E aí todas elas, a parte boa é que para todas elas a gente tem vacina, tá bom? Então, tanto o pneumococo quanto a influenza, a criança toma vacina logo que nasce não, né? Com 2, com 4,
com 6 meses, repete lá com 1 aninho de idade, com 1 ano e 3 meses, tá bom? E pro meningococo, que é o que está acontecendo mais agora, né? Esses surtos vieram por meningococo, tá? A gente tem alguns subtipos, então a gente tem uma bactéria com nome grandão e a gente tem dentro dela alguns subtipos, tá? Então são bactérias um pouquinho diferentes uma da outra, mas que são da mesma família, tá bom? Então a gente tem o subtipo A, o B, o C e o Y, que são os principais. A gente tem mais outros, mas no momento que mais tá circulando no mundo são esses subtipos, tá bom? E aí que a gente entra na questão das vacinas para esse tipo de meningite. Então, quando a gente fala que a gente tem a vacina da meningite com 3 meses, com 5 meses, depois o reforço com 1 aninho, a gente tem algumas diferenças em relação ao que a gente está fazendo no posto de saúde, no SUS e no particular, tá bom? Então, no posto de saúde, a gente tem a prevenção da meningite C, que é a que agora está tendo surto, tá? Então, por que essa que a gente está no SUS, que a gente tem no posto de saúde? Porque é a mais frequente, tá bom? Então, no posto de saúde, se o seu bebê tomou a vacina com 3 meses, com 5 meses e depois fez um reforço, você sabe que ele está protegido contra a meningite C, tá bom? Além da meningite C, a gente tem uma outra vacina que a gente consegue dar nas clínicas particulares, que se chama ACWY, tá? E aí, então, além da C, a gente vai conseguir proteger as crianças pro A, pro W e pro Y, tá bom? O A, o W e o Y são esses subtipos que são um pouquinho menos frequentes do que o C, tá? Então, a gente orienta os pais que se conseguir dar, que deem, para aumentar essa proteção, porque é uma doença grave, tá bom? Mas se você conseguir dar pelo menos a meningite C no posto, você sabe que você está prevenindo, está protegendo a sua criança, né, da doença mais comum de acontecer, do meningococo mais comum, tá? E além delas, a gente tem a meningite do tipo B, né, o subtipo B, que esse não tem mesmo no posto, esse só tem nas clínicas particulares, tá? A gente sempre fala para os pais, né, se for para escolher uma única vacina para dar na rede particular, que não tem no nosso Sistema Único de Saúde, que não tem na parte pública, seria a meningite B, tá bom? Por quê? A meningite B também não é tão comum quanto a C, mas dá um quadro geralmente bem grave, tá? Então é um quadro que evolui muito rápido. Então a gente, médico, tem medo, eu falo que a gente mesmo tem medo dessa doença, né? Porque é aquela doença que a gente não tem muita cara, né? A criança chega de um jeito no dia seguinte ela já chega muito mal, tá? Então, se for para escolher uma, a meningite B, a gente tem a possibilidade de dar nas clínicas particulares, tá bom? Então, assim, olhando só para acalmar um pouquinho, né, em relação ao surto que está acontecendo agora, primeiro que ele é pela meningite C, que é essa doença que pode ser prevenida pela vacinação, e inclusive na rede pública, né? Então, não deixem de vacinar os filhos de vocês, tá bom? E aí, se você quiser aumentar um pouquinho essa proteção da criança, a gente procura a clínica particular para receber essas outras vacinas para esses outros subtipos, tá bom? Então, o mais importante agora é a gente vacinar para a gente prevenir a doença.